Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Selenium Lab, o canal onde o Selenium está amarrado, dominado e, acima de tudo, empacotado. Na primeira demonstração, eu disse que ia fazer uma próxima demonstração e que vocês iam gostar muito. Eu ainda vou fazer essa demonstração que vocês vão gostar. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma visão geral do framework, das opções de playback. São as opções que permeiam todas as ações que são feitas durante a execução de um teste utilizando esse framework. Então, eu vou começar de cima para baixo, conforme você está vendo aí na tela. Eu vou explicar cada uma dessas opções, brevemente. Então, a primeira delas é o opt find timeout, que é o timeout para encontrar um objeto, encontrar um elemento na tela, depois que a página já estiver carregada. Em qualquer momento, ele vai levar até 20 segundos para buscar um elemento. O segundo é o delay to interact. O delay to interact ele serve para dar um atraso antes de fazer qualquer interação com o objeto. Por exemplo, se eu quero que a execução seja mais lenta, porque eu estou acompanhando o teste, ou por alguma razão até de estabilidade daquele próprio objeto, você precisa de um delay depois que esse objeto foi renderizado e foi captado pelo framework. Então, via de regra, não existe esse delay, tá? Como padrão. O próximo é o scroll delay. O scroll delay, para falar do scroll delay, eu tenho que falar primeiro do scroll to element. O scroll to element, ele serve para fazer com que o elemento que eu vou fazer uma ação em determinado momento seja feito um scroll na tela até ele. Às vezes, esse elemento foi renderizado, mas ele ainda não está visível na tela. Quando você faz o scroll para esse elemento, você torna o teste mais estável, porque você não vai obter o erro de elemento que não está visível na tela. Então, depois que esse scroll é feito, aí é que entra essa opção, opt scroll delay, que vai ficar 500 milissegundos de parada depois que efetuou o scroll, para então você fazer uma ação no objeto. O próximo, os dois próximos são o clear on set text e o click on set text. Então, para que serve? Muitas vezes é comum, quando você entra com um texto em um campo de texto, você efetuar um clique para dar foco naquele campo, e isso também aciona os eventos de on-click. E também, às vezes, você quer sempre, em determinada situação, você vai querer que seja feita a limpa desse campo de texto. Então, se você colocar essas opções como verdadeiras, sempre que você entrar com um texto com o método setText, ele vai fazer tanto o clear como o click no elemento antes de entrar com o texto. É só para facilitar e deixar mais rápida. Você não precisa escrever isso se você utiliza isso com frequência. O próximo é o click delay. Ele vai causar um atraso somente quando é clique. Então, eu vou clicar em um botão, só que antes de clicar nesse botão, eu vou esperar um certo número de milissegundos. Isso pode ser útil quando você tem uma sequência somente de cliques e você quer esperar um pouco para que esse clique seja executado. Eu vou pular essa do Ajax e todas as do Ajax, vou deixar o assunto da sincronização para o final. O polling interval, ele serve
para quando você está buscando um elemento dentro de um determinado timeout, quantas vezes você vai buscar esse elemento, quanto tempo você espera até que você procura esse elemento novamente. Então, o padrão do Selenium, se eu não me engano, é 500 milissegundos, eu reduzi isso para 250. O Highlight Elements e o Highlight Delay são parâmetros que nós vimos na primeira demonstração e serve justamente para criar uma borda ao redor do elemento com o qual você está interagindo e também um delay opcional atrelado a esse highlight. Aí o Ajax vamos pular por enquanto. O Scroll to Element já falamos. O próximo, os dois próximos, são o Require Enabled e o Require Visible. Então, quando essas opções são verdadeiras, o framework só vai interagir com o objeto se eles estiverem habilitados ou visíveis. Mas é possível interagir com um objeto que não esteja habilitado, um objeto que não esteja visível, através de JavaScript. Então, se você setar essa opção para verdadeiro, nem mesmo com JavaScript você vai poder interagir, porque você requer que esse objeto esteja habilitado ou que ele esteja visível. Existe um tempo para checar se o objeto está habilitado ou visível, são os próximos dois parâmetros, Enable Timeout e Visible Timeout. Vamos deixar o Ajax de novo de lado e vamos agora para a opção Click by JavaScript. Significa que toda vez, se estiver verdadeiro, significa que toda vez que eu clicar em um objeto, ele não está utilizando o clique do Selenium. Eu acho que o clique do Selenium ele é JavaScript, mas às vezes não funciona. Quando você faz um clique utilizando o executor, ele funciona em algumas situações. Então, eu criei essa opção para que você possa sempre clicar utilizando o JavaScript Executor. Mesma coisa serve para o setText by JavaScript e o clear by JavaScript. Então, se você olhar aquelas opções lá em cima, opt clear on setText, e ali embaixo, opt clear by JavaScript, eles vão trabalhar em conjunto. Então, se você vai entrar em um campo em que você quer fazer um clear automático, ele vai fazer o clear automático. E aí, como que ele vai fazer esse clear? Utilizando o Selenium lá no element.clear ou um clear utilizando o JavaScript Executor. No caso, se o clear by JavaScript estiver habilitado ou verdadeiro, ele vai fazer o clear com o JavaScript. Mesma coisa o setText. Você pode utilizar o sendKeys do Selenium. Na verdade, você vai utilizar sempre o método do framework, que é setText. Se o setText estiver marcado para JavaScript, nessa opção opt setText by JavaScript, ele não vai utilizar o sendKeys. Ele vai utilizar o JavaScript Executor direto, sem passar pelo sendKeys. Aí embaixo nós temos o TypeKeys Delay, porque o setText tem uma opção se você quer fazer rápido ou devagar. Porque às vezes você quer digitar mais devagar para dar tempo de algumas ações serem executadas dentro do seu objeto de input de texto. Essa opção Minimum Page Load Time, eu não sei se ela é assim muito útil, ela foi criada há muito tempo. Mas seria o tempo mínimo mesmo que uma página levará para ser carregada. Então você espera e você tem certeza que pelo menos 5 segundos se passaram.
O OPT Trim Text Acquired é uma coisa, era um experimento, eu não sei se isso tem grande utilidade, eu talvez até tire do framework, mas a ideia aqui é que como eu utilizo o listener do Selenium, significa que toda vez que eu obter um texto de um objeto, ele viria então sem os espaços em branco iniciais e finais desse objeto. Não sei se é muito útil, mas enfim, é possível fazer. O Page Load Timeout é uma opção que vai definir o tempo máximo que uma página leva para ser carregada. Então ele vai alterar o Page Load Timeout nativo do WebDriver. Porque se você não alterar esse timeout, o que o Selenium faz? Ele fica esperando indefinidamente até que o próprio Selenium ache que a página está carregada. Pode acontecer em alguma situação que isso nunca aconteça. Então eu criei essa opção já para dentro do framework para você ter um timeout. Então deu 60 segundos, 1 minuto, a página para de carregar. Ou seja, você já pode interagir com os elementos. Os elementos que estiverem lá, se não for suficiente, tem que aumentar esse timeout. Essa opção é uma opção, a próxima opção, que é o OPT Auto Cache Elements, é uma opção muito interessante, porque você não precisa ficar procurando por um elemento a todo instante, né? Ela tem o mesmo conceito do TestNG, que o TestNG, quando você trabalha com Page Objects, você tem a opção de fazer cache desses elementos. No caso, eu trouxe esse cache, esse sistema de caching para dentro do framework, de maneira que quando um elemento é definido, se essa opção estiver true, ele vai armazenar isso em memória. E quando o objeto for acessado novamente, você vai acessar da memória em vez de buscar o objeto na página novamente. Eu imagino que isso é mais rápido do que ficar buscando o objeto a todo instante. Evidentemente que se o elemento buscado não existir mais na página, por exemplo, você fez um refresh da página, fez um logout, um login de novo e vai tentar usar aquele elemento, existe também dentro do framework situações que vão lidar com isso, né? Então, se o elemento ficar no estado stale ou no estado no such element exception, ele vai carregar novamente o elemento. Ele vai carregar uma cópia nova desse elemento. Então, o autocache ele é útil para evitar que o framework fique procurando pelo objeto várias e várias vezes, sucessivamente, quantas vezes ele está bom. Pode ser uma página em que você tem que interagir várias vezes com aqueles mesmos elementos e eles não mudaram de estado, não entraram no estado de stale. Então pode ser um recurso muito útil e funciona sozinho, você não tem que se preocupar com nada. Você apenas liga e desliga o autocache quando você quiser. Se você achar que o autocache está atrapalhando ou que tem está consumindo muita memória, ou você pode ligar o autocache para determinados momentos do seu script e desligar em outros. Enfim, essas opções, como estão aqui, elas são opções e eu já testei esse autocache, ele está funcionando muito bem, não tem problema nenhum, ele pega realmente os elementos do cache, não sai procurando a toda hora. Eu achei assim, um recurso assim, muito interessante. Bom, a próxima opção aqui é o Suppress All Delays.
Então lembra que lá em cima a gente tinha o Delay to Interact, Scroll Delay, Click Delay, um monte de delay. Então o testador que está utilizando o framework, ele não precisa sair em todas as partes do teste e ficar alterando essas opções o tempo todo. Basta ele utilizar a opção opt suppress all delays, botar para true e todos esses delays são automaticamente desligados. Tá? Quando ele fizer novamente o suppress all delays para false, aqueles delays originais retornam, porque a opção continua lá. É só a forma de operar dentro do framework que é alterada pelo suppress all delays. A mesma coisa ao suppress all ajax, se eu determinei que existe um timeout de ajax aqui e ali, o suppress all ajax vai eliminar todas essas buscas ou essas esperas de ajax de chegar em um estado ocioso, vai eliminar isso completamente. A próxima opção que eu coloquei ali são o Handle Alerts e também o Alerts Default Action. O que ocorre se você inclui muitos delays ou mesmo em qualquer outra situação, se você quiser cancelar um alerta que aparece no website a qualquer momento, então você vai clicar um elemento e do nada aparece um alert box, um pop-up. Você pode definir que você vai lidar com esse pop-up e que você vai cancelar ou que você vai confirmar esse pop-up. Então, se o handle alerts estiver marcado como true, verdadeiro, ele vai verificar se existe um pop-up toda vez que você interagir com o objeto. Então você está lá na tela e vai entrar com um texto, o nome de usuário numa tela de login. Apareceu um pop-up um pouco antes de você interagir com aquele objeto que estava na tela. Então esse pop-up vai sumir dali. Obviamente, por ser um teste, você quer testar ou você quer ter uma previsão se vai ter um pop-up ou não. Você vai utilizar essa opção quando você sabe que vai ter um pop-up, ou quando você julgar que isso não vai interferir na verificação do seu teste. Então você pode ligar ou desligar sempre que quiser. Aquelas 4 opções ali, Search Scroll Delay, Search Scroll Factor, Search Scroll Height e Search Scroll Timeout, servem para lidar com o scroll que foi feito na primeira demonstração. Então, naquela primeira demonstração, você tinha ali um Search Scroll Delay de 1 segundo, significa que cada vez que ele dá uma paradinha para buscar o objeto, ele vai esperar somente 1 segundo. O Factor é o que estava efetivamente operando naquela demonstração. Eu coloquei ali 0.8. O que é 0.8? Significa que ele vai pegar a altura do browser e vai rolar o equivalente a 80%, esse fator, 0,8 da tela. Então ele rola de baixo para cima, ou seja, ele vai rolando para baixo, num fator de 0,8. Eu também, opcionalmente, posso querer fazer um Search Scroll Height de 500, que ele vai rolar de 500 em 500 pixels. Isso é um parâmetro no método de scroll. Tá? Se o método de scroll não tem parâmetro, ele vai utilizar o fator como default. E, por último, tem aqui o Load on Demand,
que é a opção essencial que apareceu na primeira demonstração, esse Load on Demand ele faz o seguinte. Então, se essa opção estiver marcada como verdadeira, e por padrão eu deixo ela como verdadeira, apesar de que aqui na tela você está vendo falso. Foi porque, na primeira demonstração, eu queria fazer uma dramatização para mostrar o problema e mostrar a solução. Mas, evidentemente, o Load on Demand é uma função muito interessante que fica ativada por padrão no framework. Então, o que acontece? Com o Load on Demand, você pode... E eu acho que eu vou fazer uma demonstração específica do Load on Demand para provar o que eu estou dizendo aqui. Você pode, no início do seu teste, definir todos os objetos. Eles não precisam existir para você definir esses objetos. Então, eu quero definir, por exemplo, o usuário, a senha, o nome, data de nascimento, endereço, nome do pai, da mãe, do papagaio. Tudo que vai acontecer durante o teste, eu posso fazer em um único momento ou distribuir quantas vezes eu quiser. E quando eu for efetivamente interagir com o objeto, vou entrar com um texto, vou fazer um clique, é que esse objeto vai ser carregado. Então, ele não vai dar erro na definição do objeto. Então, isso também é muito útil junto com o autocache de elementos. Porque, agora lembrando que eu deixei passar, quando eu falei do autocache de elementos, eu deixei passar a seguinte situação. Imagine que você não precisa, o testador não precisa mais se preocupar como que ele vai declarar os objetos, né? Então, por exemplo, ele faz no Selenium padrão, ele faz um driver.findElement, aí o locator ponto clear, né? Que ele vai entrar com texto, aí ele faz um driver.findElement, aí o mesmo locator ponto click, aí ele vai de novo e faz driver.findElement, o mesmo locator ponto sendKeys, e aí o texto quer entrar. Quer dizer, declarou o locator 3 vezes. Ou então, ele vai e faz uma vez só, né? O web element igual a driver.findElement, e aí o locator. E depois, nas outras ações, o testador faz aquele element.clear, element.click, element.sendKeys. Quando as opções de Load on Demand e AutoCache estão habilitadas, realmente não faz a menor diferença de como você declara esses objetos. Se você declara eles toda vez com locator, ou se você declara uma vez com uma variável web element e depois faz essa variável ponto click, ponto clear, ponto qualquer coisa. Essas opções trabalham em conjunto de tal forma que não importa quando foi definido e nem se foi definido dessa forma ou se foi com o locator toda vez, isso não vai trazer nenhum atraso e nenhuma desvantagem na utilização desses elementos durante o teste. Então, eu acho que esse é um diferencial desse framework. Bom, como vocês podem ver, a utilização do Selenium ela pode acontecer de formas bem poderosas e eu estou só começando. Este é apenas o segundo vídeo
Tem muita coisa legal que dá para fazer com Selenium, que às vezes nem ferramentas comerciais que você paga licenças caríssimas tem. São recursos que você pode utilizar e você tem todo o poder de fazer, porque é uma ferramenta open source e as informações estão às claras e bem disponíveis para que você possa utilizar todos os recursos e inventar coisas que você precisa para atingir certos objetivos. Então, voltando ao objetivo principal, já delineado no primeiro vídeo, eu quero utilizar o Selenium para fazer testes em que o teste em si seja pouco verboso, tenha poucos comandos, seja simples, se aproxime muito da linguagem de negócio, do que eu estou vendo na tela, que eu estou vendo acontecer na tela, e eu não quero me preocupar com um monte de assuntos que não fazem parte do teste, e sim fazem parte de problemas relacionados à estabilidade do teste. Então você tem que retirar isso de vista para poder fazer um teste de acordo com as regras de negócio. Então, esse é o objetivo do meu framework. E eu vou fazer sempre cada vez mais no sentido de facilitar a vida do testador. Então, se ele tem um framework que ele consegue confiar, né? Então, tem muitas coisas que o testador poderia estar fazendo e se debatendo, criando problemas e bugs, e perdendo muito tempo com debug. Se você tem um framework que te ajuda a fazer a coisa de maneira mais estável, curta e polida, então eu acho que vale a pena empregar um framework como esse. E você não precisa pagar nada para isso. Você pode fazer tudo isso com Selenium. Bom, eu tinha falado que ia deixar a questão do Ajax para depois. Pois é. Eu tenho essas opções aqui do Ajax. Então vamos lá, quais são as opções do Ajax? Tem a primeira opção lá em cima, referente a Ajax. Ali é o opt Ajax on find timeout. Esse Ajax on find significa que sempre que eu for procurar um elemento, ele vai checar, ele vai ter um tempo, um timeout de Ajax. Ali está para 0, porque normalmente eu não quero fazer isso. Tá? Eu já tenho outras ideias melhores para lidar com sincronização, que eu não tenho que lidar com essa opção de Ajax. Essas ideias não estão desenvolvidas, mas eu vou desenvolver. Eu tenho ideias muito melhores para lidar com Ajax. Aí tem a segunda opção de Ajax, na sequência de Ajax, é opt Ajax on interact timeout. Significa que cada vez que eu for interagir com o elemento, por exemplo, eu vou fazer um clique num botão, antes de efetivamente o clique acontecer, ele vai esperar o Ajax, seja por jQuery ou por qual é o outro, Angular, ele vai esperar entrar em estado ocioso. Só que na prática eu acho que isso nunca acontece. O problema de sincronização é um problema complicado, mas eu acho que eu tenho uma outra solução diferente, porque ela, de certa forma, existe no próprio Selenium, mas eu vou tornar ela mais fácil. Então, eu não vou falar sobre isso ainda, porque eu ainda tenho que desenvolver essa solução. E quando eu tiver desenvolvido, eu volto aqui e publico. Tem também a próxima opção ali, é opt wait Ajax on page load. Quer dizer que depois que a página
que o Selenium considerar que a página estiver carregada, ou que o timeout da página, que a gente já discutiu lá embaixo, o PT page load timeout já deu, vai começar o timeout do Ajax. Ali eu coloquei tudo 0. Você viu que tudo que é Ajax ali eu coloquei 0 para não fazer nada de Ajax. O que é equivalente também a utilizar aquela opção opt suppress all Ajax. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Ajax ali. Não. Então, essas opções de Ajax estão ali, podem ser úteis em alguns casos, mas eu tenho ideias melhores para lidar com o problema da sincronização. Então, não vou falar ainda sobre isso porque eu não desenvolvi. E esse é um dos maiores problemas. E mesmo que eu não consiga resolver de forma definitiva, eu acho que eu posso encontrar uma solução que resolva na maioria dos casos. E, de novo, seguindo o objetivo de ter um código de teste limpo e que você não precisa ficar debugando muito, porque se você começa a criar um monte de coisas no seu código de teste que não fazem parte do que você está vendo na tela, você está criando problemas. E eu quero criar a solução através do framework. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que não é bem uma demonstração, mas alguns desses itens aqui, nos próximos vídeos, com certeza, eles serão demonstrados. Principalmente o apt load on demand, ele vai ser demonstrado de uma maneira mais interessante que na primeira vez, porque na primeira vez era mais uma demonstração do scroll, mais uma demonstração do elemento que não existia e eu estava já declarando esse elemento, sem ele existir de fato na tela. Eu acho que se eu conseguir também um site que eu consiga demonstrar bem o uso do AutoCache, eu acho que posso demonstrar o AutoCache mostrando os logs toda vez que ele pega do cache, pega um elemento do cache, e também toda vez que ele faz o refresh desse elemento, quando esse elemento já estava em um estado stale ou não existia, deu um no such element exception, alguma coisa assim. E também eu tenho outras coisas para demonstrar, né? Eu fiz um object map que facilita muito a nomenclatura dos objetos, né? Porque, bom, eu vou deixar esse assunto do object map para mais tarde, não vou fazer isso agora. Então, por enquanto, muito obrigado por ter assistido, ou melhor, ter ouvido até aqui essa explicação geral de parâmetros de playback. Até a próxima.